A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo no sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou colocar aqui esse travesseiro, minha coluna não é boa, né? Então a rede também não faz muito bem para minha coluna. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus irmãos, hoje nós vamos abordar algo muito importante, de muita relevância para os católicos. Porque quando eu me converti à Igreja de Jesus Cristo, eu achava que a guerra espiritual era contra as heresias atuais. Eu achava que só existia a heresia protestante, que nós tínhamos que enfrentar com a verdade, né, que está embasada no contexto doutrinário da igreja fundada por ele, sempre católica. Eu pensava isso. Mas depois, com o tempo, vim descobrir que existe uma heresia pior dentro da igreja. A heresia protestante está fora da igreja, mas essa heresia está dentro da igreja. E eu vou trazer vídeos. Eu disse para vocês que eu vou trazer vídeos. Eu vou continuar trazendo vídeos, porque os católicos precisam aprender que eles têm uma guerra muito grande da igreja, com muitos padres e bispos, diáconos, pregadores, formadores, teólogos, os chamados teólogos, que de teólogos não tem nada, certo? Mas é conhecido como teologia da libertação. Vamos falar um pouco sobre libertação. Eu ministrei dois irmãos, que eu não vou dizer aqui o nome, que são meus amigos. Um eu não conheço pessoalmente, o outro eu conheço, é meu vizinho. Quando eu fui falar sobre esse grande, isso não pode nem ser dado o nome de heresia, porque as heresias que você olha para as heresias, o arianismo, o gnosticismo, você olha para a heresia dos donativos do tempo de São Melquiades, o Papa número 33 na igreja, você olha para outras heresias, elas contestam alguma coisa como o arianismo, exemplo, Jesus não é Deus, né? Acho que é o arianismo que dizia que Jesus não é Deus. Como você ouve hoje as testemunhas de Jabá, que diz que Jesus não é Deus, outras seitas protestantes que vêm dessa vertente, bem claro aqui, né? Por causa do sol, que vem dessa vertente do arianismo e do gnosticismo. Cada heresia teve um ponto. Só que essa heresia da teologia da libertação, ela destrói todos os pontos da fé católica. Ela destrói todos os pontos da fé católica. Ela destrói. Ela vai destruindo. Aí você deve me perguntar, mas Fábio, essa teologia da libertação, qual é o foco dela da igreja? Matar o sagrado, destruir o sagrado e colocar a libertação no homem. A teologia da libertação, meus irmãos, eu quero abordar alguns pontos com vocês dentro dessa Bíblia aqui, ó, no rodapé. Alguns pontos vou trazer para vocês. A teologia da libertação, ela transformou o milagre, a conversão que dá-se pela penitência e a piedade para libertação. É que eu ensinava esses irmãos e eles diziam, não, mas libertação é coisa boa, não é? Coitados, sem compreender, sem entender, até eu explicar para eles o que significa o termo libertação no conceito pregado pela teologia da libertação. Vejam só, libertação é um nome bonito, não é? Você ser liberto dos vícios, dos pecados, liberto de muitas coisas, não é verdade? Mas não é assim.
O contexto de libertação da TL é que o homem pode ser liberto por si mesmo. De que maneira? Sendo um socialista. Ou seja, sendo ele dono de si mesmo. Então, quando cada um, junto com toda a comunidade, isso é a visão da TL, fizer isso, então o reino de Deus definitivo acontecerá quando todas as, segundo eles, comunidades, numa visão TLista, acontecerá. Ou seja, meus irmãos, o termo libertação da TL quer dizer que o homem pode ser liberto sem precisar de Deus. Ser liberto e ser um socialista, uma espécie de um socialista. Liberto como assim? Os países socialistas são libertos do quê? Os países socialistas são libertos dos demais países. Vive por si mesmo. Isso chama-se instinto egoísta. Então, libertação para a teologia da libertação, não salvação, mas agora libertação. Não mais milagre, mas agora libertação. Não mais depender do sagrado, de uma força maior do que nós, que é o próprio Deus. Você não precisa mais depender de Deus. O homem liberto, ele não precisa 100% de Deus, porque ele agora é dono do seu próprio nariz no linguajar popular que nós conhecemos. Ou seja, a teologia da libertação, ela mata o sagrado. Ela destrói o sagrado. E nós vemos essa CNBB e o CELAM, não é? Eu fui ver, antes de gravar esse vídeo, o CELAM, que é Conferência Latino-Americana dos Bispos e Caribe, dos bispos da América Latina e Caribe, onde pega desde o México, onde tem a sede do CELAM em Bogotá, na Colômbia. Olha só, um país herético, não é? Um país que a heresia deita e rola. Um país em que toda a renovação carismática de lá tornou-se protestante, segundo o meu professor de Bíblia, Padre Luiz Toro. Um país herético. Um país de muitas e muitas falsas igrejas católicas. Existe na Colômbia. E aonde a igreja colombiana é uma igreja clandestina. Em sua maioria. Porque primeiro do que a Alemanha, veio Colômbia. Olha o México para que está andando. Está andando para o desastre, está andando para a apostasia, está andando... Por quê? Porque antes de Alemanha, esse sínodo alemão que o Papa Francisco jogou na lata do lixo, veio Colômbia e veio México. E veio Nicarágua. Olhem no que a Nicarágua se tornou e todos vão se tornar. Por causa do quê? Por causa da teologia da libertação. E o cerne, o centro desses bispos é nada mais, nada menos do que a teologia da libertação. Em 1955, o Papa Pio XII aprovou a pedido desses grupinhos de bispos, não é? O tal CELAM, o Papa Pio XII, em 55, aprovou esses grupos aí, que hoje eu e você conhecemos aqui no Brasil como a CNBB, Conferência dos Bispos do Brasil, né? Então, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é mãe de várias outras. O CEP, a CNBB de Portugal é a CEP. Então eles se comunicam, eles têm eixo, e eles são esses bispos, meus irmãos. Esses bispos, eles um dia vão fazer o seu próprio conclave. Esses bispos um dia, escuta o que eu estou dizendo para vocês. Esses bispos, eles estão trabalhando no mundo inteiro, ecumenicamente, com outras religiões. Escuta o que eu vou dizer agora, um negócio sério para você. Eu sei que esses vídeos não tem muita relevância para muitos, mas para quem é de dentro, quem está dentro, aí que no nosso professor Rubens, o nosso irmão do canal
Católicos na Batalha e tantos outros, irmão Adonias e tantos outros, tem muita importância um vídeo desse para eles, porque é um vídeo de formação e de informação, para ter cuidado com a TL, né? Então esses bispos da Alemanha, da Bélgica, de Portugal, do Brasil, da América Latina, do México, Central América, em outras partes do mundo, eles trabalham ecumenicamente para reunir todas as religiões conforme o seu labor, para que um dia eles possam fazer o seu próprio conclave e eleger o seu próprio Papa. Isso foi dito em La Salette, segundo o irmão, chamado de Papa Negro, que será eleito pela teologia da libertação. A teologia da libertação conseguirá dominar 90% dos cardeais do Vaticano. E será infiltrado, colocado um Papa negro no Vaticano. Um Papa falso. Muitas pessoas me perguntam, irmão Fábio, o Papa Francisco é o Papa falso que fala La Salette? Não, não é. É o Papa legítimo. Porque o Papa falso será visível de todos. Será conhecido por todos o Papa falso. Meus irmãos, quando o Papa Francisco se for, já vai estar muito forte, muito predominante dentro do Vaticano, com muitos cardeais da teologia da libertação. Deixa eu falar, dar uma informação para você que não sabe. Olha só, o Papa Francisco, ele é muito atacado dentro do Vaticano, por cardeais, por pessoas que estão ao seu lado, que é da teologia da libertação. O prefeito, um dos prefeitos, Cardeal Sara, agora prefeito do não sei o que lá para o culto divino, esqueci agora, deu um branco agora na minha mente, ele renunciou a esse cargo que tinha no Vaticano, e depois o Cardeal Sara, quando ele chega na África, ele abre a boca e ele fala o que está acontecendo. A pressão que o Papa vive levando no Vaticano por parte desses cardeais telistas que estão lá dentro. Então, logo que todo mundo sabe que o Papa Francisco é do movimento carismático, todos sabem, pode ler o livro dele, quando ele foi pela primeira vez levado por um outro padre a um grupo de oração lá na Argentina, tem um livro dele falando que, onde ele fala que a renovação carismática é uma corrente de Deus dentro da igreja. Veja só, logo que o Cardeal Sara renuncia, o que é que o Papa Francisco faz? Ele elege como cardeal o Frei Raniero Cantalamessa, o pregador oficial do Papa. O pregador oficial da Casa Pontifícia. O Frei Raniero Cantalamessa, ele é 100% carismático. É o único representante do movimento carismático dentro do Vaticano. É o Frei Raniero Cantalamessa. Eu gostaria muito, quem é do movimento carismático, comprar livros importantes do Frei Raniero. E o Frei Raniero, ele tem dado uma sustância ao Papa. O Papa tem sentido mais pode respirar mais um pouco, né? O Papa que só tem um pulmão, né? Então ele pode respirar mais um pouco por causa do Frei Raniero Cantalamessa, que é uma espécie de um braço direito do Papa lá dentro do Vaticano. Vocês têm uma ideia. Então quem é que garante, meus irmãos, quando o Papa Francisco se for, o próximo Papa que vier não for o Papa eleito pelo um conclave da teologia da libertação? Quem garante? Então, a teologia da libertação, ela não só está dentro da Igreja Católica. A teologia da libertação, ela tomou conta da seita luterana, ela tomou conta da seita presbiteriana, a Presbiteriana Unida. Todas essas igrejas protestantes, igrejas, modo de falar para as pessoas entenderem, elas estão unidas ecumenicamente com a CNBB do Brasil. Esse falso ecumenismo do Brasil. Então tem metodista, tem luteranos, tem Presbiteriana Unida, e tem outras seitas, a seita anglicana, e outras seitas que fazem parte do CONIC. Ou seja, desse falso ecumenismo brasileiro. Para que eles recebam todo o apoio deles. Tem também uma igreja ortodoxa, não sei se é a igreja ortodoxa sírica. E assim por aí vai.
Eles estão tramando tudo direito. E agora, para começar, eles querem entrar no rito tridentino. Segundo uma palestra que eu assisti, eles estão preparando jovens para entrar nos seminários onde tem o rito tridentino. Vão começar a celebrar em tridentino, vão bagunçar a liturgia tridentina. Segundo também esse irmão, o movimento carismático, eles já se espalharam por dentro do movimento carismático. Conheço vários que eles já conseguiram tirar do movimento carismático com as falsas ideologias deles. Não são poucos, conheço muitos. Conheço um cabeça da nossa diocese que fez isso. Olha só. Vou mostrar para vocês algumas coisas que eles fazem aqui na Bíblia. Aqui eu estou aqui com a pastoral. O Catecismo da Teologia da Libertação. O rodapé é todo marxista e da TL. Olha só, meus irmãos. Eu não vou pegar o texto, e o texto não vai aparecer na tela, mas eu vou pegar algumas explicações que eles dão do texto da Sagrada Escritura. Por exemplo, eles explicando quando Jesus começa a formar a sua igreja. Quando Jesus chama os 12 apóstolos, olha o que eles dizem. Presta atenção no que eles dizem no rodapé. Presta atenção. Os 12 apóstolos formam o núcleo da nova comunidade, chamada a continuar a palavra e a ação de Jesus. Vejam só. Os 12 apóstolos, olha o que eles dizem. Os 12 apóstolos formam o núcleo da nova comunidade. Vocês sabem que a teologia da libertação, o padre, quando vai para um padre da teologia da libertação, quando ele vai celebrar a festa de um padroeiro em tal comunidade, em tal paróquia ou capela, ele quer que a comunidade celebre da maneira que a comunidade deseja que celebre. E ali acontece essa questão das profanações litúrgicas, não é? Eu tenho presenciado, porque eu convivo 100% com padres da teologia da libertação, com essas celebrações. Então, na festa do padroeiro acontece isso. São apresentações e mais apresentações, não é? Que não tem nada a ver com a liturgia da igreja e com o que ensina a doutrina da igreja. Veja, tudo está numa confusão e numa bagunça completa, meus irmãos. Completa. Veja aí. Eles não chamam de igreja. Ou seja, os 12 primeiros apóstolos, as 12 cabeças da igreja de Cristo. Não, eles dizem o núcleo da comunidade, como a capela de determinada comunidade. O que aquele povo faz lá, que é a maioria e avassaladamente contrária à doutrina da igreja, eles têm que fazer daquela forma porque aquele povo é o núcleo da comunidade, é as cabeças da comunidade. Vejam que eles transformam a igreja de Jesus Cristo em uma simples comunidade, onde a comunidade é que pensa e faz do seu jeito, e eles apoiam, eles aprovam. E aí o sagrado é destruído. O sagrado cai por terra. Vejam só, eles continuam explicando, ó. A missão é reunir o povo para seguir a Jesus, o novo pastor. Ele se realiza mediante o anúncio do reino. Veja, duas coisas que os padres da teologia da libertação, quando eles iniciam a missa, eles já começam falando no reino. Comunidade, reino, paz, solidariedade e bem comum. Essas são as palavras que você escuta de um padre teelista. E muitas pessoas são enganadas. O reino de Deus definitivamente acontecerá em nosso meio. Ou seja, para a teologia da libertação, as comunidades vão formar elas próprias, sem o sagrado, sem Deus, o próprio reino de Deus e convidar Deus. Elas não precisam de Deus
para formar o reino de Deus definitivo nesse mundo, elas são libertas disso. Por isso, libertação. É o culto ao homem por si próprio. É o homem livre por si próprio. No entanto, não está livre do pecado, porque para a teologia da libertação não existe pecado. Então é o homem livre, porque já não existe mais o pecado. Na visão teelista. Veja só. O reino pela ação que concretiza os sinais da presença do reino. Veja, o reino que concretiza pela ação da presença do reino. Aí está. E nós sabemos que Jesus disse a Pilatos, lá em João 18, meu reino não é desse mundo. Jesus é Deus, sim ou não? Sim. E com isso a teologia da libertação, ela nega muitas coisas. A começar pelos dogmas, a começar pela essência e a centralidade dos sacramentos, eles negam. É preciso ter muito cuidado, porque tem muitos padres teelistas aí que você convive com ele e você não sabe que é da TL. Ah, eu não uso o anel preto. Nem todos da TL usam o anel preto. Continua. A missão de desenvolver o clima de gratuidade, pobreza, olha, e confiança, e comunica o bem fundamental da paz. Veja, pobreza, confiança e paz. Isto é, da plena realização de todas as dimensões da vida humana. Prestaram atenção? O cerne da teologia da libertação qual é? A realização dos bens humanos. São 100%. Eles só têm a olhar meramente humanistas. Se você tem uma Bíblia da TL, a Bíblia da Pastoral, isso é a explicação de Mateus capítulo 10, de Jesus escolhe os 12 apóstolos para formar a sua igreja, o seu corpo místico. Em nenhum lugar, no rodapé da teologia da libertação, dessa Bíblia da Pastoral, você encontra igreja, corpo místico de Cristo. Não. Você não vai encontrar. Veja aí. Outra vez, irmão Fábio, leia aí. A missão de desenvolver em clima de gratuidade, pobreza e confiança comunica o bem fundamental da paz. Isto é, da plena realização de todas as dimensões da vida humana. Vocês entenderam? Todas as dimensões da vida humana. Cadê o sagrado? Estão transformando aquilo que Jesus dá à sua igreja. Você vê aí, ó, na própria Bíblia da Pastoral, na própria TL, no versículo 5, do capítulo 10, verso 5, onde Jesus escolhe os apóstolos, diz: Jesus enviou os 12 com estas recomendações. Não tomem o caminho dos pagãos. Não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino de Deus está próximo. Curem os doentes, teelistas, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e anunciem que o reino de Deus está próximo. Em primeiro lugar, o anúncio do reino de Deus. Mateus 5,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não busque acréscimo não, o resto é acréscimo. Então os teelistas estão explicando. Olha no finalzinho o que eles dizem, ó. Depois do ponto aqui, ó. Os enviados são portadores da libertação. Espera aí, irmão Fábio. Como é que é? Os enviados... Não, você não entendeu. Não. Nem eu entendi. Olha, de novo. Os enviados são portadores da libertação. Vocês estão entendendo agora porque teologia da libertação? Porque usam o termo libertação para matar o termo salvação, eles usam libertação. Eles transformaram salvação em libertação. Porque salvação tem que te ligar de alguma maneira ao sagrado, tem que te ligar ao sobrenatural. Mas como eles matam o sobrenatural, eles ligam apenas uma mera libertação do homem que se liberta de si mesmo, sem o sagrado, sem Deus.
É o homem sem Deus. É o homem socialista, que não depende de ninguém. E são escravos do governo. A população de países socialistas. Vocês estão fazendo um pouco de dimensão, um pouco de ideia do que é teologia da libertação, meus irmãos? Do que é esse câncer dentro da igreja? Vocês estão fazendo menção? E eu estou mostrando no próprio catecismo deles, Bíblia da Pastoral, no próprio catecismo deles, sem deixar brecha nenhuma. Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou pegar as várias passagens da multiplicação dos pães, para vocês verem a explicação deles. Veja, os enviados têm a missão de anunciar a salvação. Eles dizem que os enviados têm a missão de anunciar a libertação. Libertação do quê? Libertação de Deus. O homem pode ser livre. Não foi isso que Satanás disse para Eva em Gênesis 3? Oh, não. Deus sabe que quando vocês comer do fruto serão como ele. Sábio, conhecedor de tudo. Em outras palavras, o diabo está dizendo para Eva, olha o diabo dando a libertação para Eva. Você pegar a teologia da libertação, é aquele diálogo da serpente para com Eva, de Satanás para com Eva. Oh não, mas Deus bem sabe que no dia em que comeres da árvore, do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, sereis como deuses. Olha, você não precisa de Deus, porque você já é o próprio Deus. Em outras palavras, a teologia da libertação quer nos ensinar com esse termo libertação. Quem precisa de Deus? Foi isso que Satanás estava dizendo para Eva. Se você vai ser o próprio Deus. Foi isso que Satanás disse, eu não preciso de Deus porque eu sou um Deus. Aí. Então a teologia da libertação vai levando as pessoas, sem menos elas imaginar, principalmente as que não têm conhecimento da coisa, para esse precipício. E o sujeito pula da ponta embaixo e se mata. Vocês estão compreendendo? Para por aí não. Vamos continuar. Olha só. A multiplicação dos pães, capítulo 10 de Mateus, versículo 13, na Bíblia da TL, nem é multiplicação dos pães. Sabe como é o título? Que é a Bíblia Pastoral. O título é O Banquete da Vida. Aqui, eles não dão explicação. Eles não dão explicação sobre isso. Não dão. Veja. Vamos para Marcos 10:30. Marcos 10:30 fala também na multiplicação dos pães. Vamos lá. Ah, tá. Aqui no capítulo 15, versículo 29, é a segunda multiplicação dos pães de Mateus, tá? E aí, eles também não dão explicação. Marcos, deixa eu ver, Marcos 6:30. Vamos para Marcos. Marcos 6:30, eles dão explicação. Marcos 6:30 a 44 vai falar da multiplicação dos pães. O título aqui é O Banquete da Vida, a mesma coisa. O Banquete da Vida. Meus irmãos, eu não vou ler os textos, porque você já sabe da multiplicação dos pães, mas eu vou ler o que diz, o que explica a teologia da libertação a respeito da multiplicação dos pães. Olha a explicação da pastoral, da multiplicação dos pães de Marcos 6:30. Presta atenção. Olha o que eles dizem. Jesus celebra o banquete da vida com o povo simples. Marcos, presta atenção, meus irmãos. Marcos não diz o que Jesus ensina. Marcos não diz o que Jesus ensina. Começa por aí o erro, ó. Mas o grande ensinamento de toda a cena está no fato. O Teologia da Libertação sempre usa muito esse termo fato. O fato de que, você sempre está usando esse termo fato, essa palavra. O fato de que não é preciso muito dinheiro para comprar comida para o povo. Ponto.
É preciso simplesmente dar e repartir entre todos o pouco que cada um possui. Veja, meus irmãos, no que a teologia da libertação transformou o milagre da multiplicação dos pães. Se você pega 1 Coríntios capítulo 12, ali vai falando dos carismas do Espírito. Quem é do movimento carismático, a apologética carismática eu conheço toda. A apologética de profecia, que é os dons carismáticos. E ali num deles está o dom de milagres. O dom de milagres, ele está dentro da Bíblia em todos os lugares. Desde dos relatos veterotestamentários, existe sim o dom de milagres. Eu vou te dizer o que é o dom de milagres. O dom de milagres é o milagre da multiplicação. Se você pegar 2 Reis 4, a viúva tem em casa apenas uma lata, não sei se é latra, que chama de azeite, muito pouca. Aí morreu o esposo dela, veio cobrarem a quem o esposo devia, vieram cobrar. Disse: mulher, se tu não pagar, nós vamos levar teus filhos. A mulher vai no profeta Eliseu. Eliseu diz: o que é que tu tem em casa? Disse: tua serva não tem nada em casa, mas tem um pequeno vasilhame com óleo. Aí o que é que Eliseu diz? Pede emprestado tuas vizinhas ânforas, vasilhas, para encher o óleo. Começa a derramar o óleo que está dentro dessa vasilha e vai encher todas. E o profeta Eliseu diz: tu vai pagar a dívida e ainda vai sobreviver com o que sobra. A mulher foi, a pequena vasilha começou a minar, multiplicou o óleo e encheu muitas ânforas. A mulher pagou a dívida e ainda sobrou para ela sobreviver com os filhos. Isso chama milagre da multiplicação. Eliseu, com 20 pães, deu de comer a 100 homens. Com 10 pães. 10 foi 20. Elias sai da mata e vai à viúva de Sarepta. Mulher, dá-me um pedaço de pão. Quando chega, a mulher diz: tua serva não tem nada, senão um pouco de farinha, está catando graveto para fazer um pão dentro dos 3 anos e meio sem chover, para comer junto com o filho dela depois morrer. E o profeta Elias diz: mulher, assim diz a palavra do Senhor, faz para mim, e se eu comer primeiro, jamais a vasilha da tua casa vai cessar. Isso chama milagre da multiplicação. A mulher foi e fez, e deu para Elias. Quando Elias come, que a mulher começa a multiplicar a farinha da casa da mulher e não cessa mais. Isso chama milagre da multiplicação dos pães. Nós não temos aqui uma criança, Senhor, com 3 pães e 5 peixes. Mas que dá isso para tanta gente? Jesus disse: manda sentar em grupo de 50. E ali, com esses poucos pães e esses poucos peixes, todos comem e ficam saciados. E ainda sobra 12 cestos. Porque isso aí é o simbolismo das 12 cabeças da qual Jesus começou a sua igreja. Mas a teologia da libertação transforma isso no que mesmo, irmão Fábio? A multiplicação dos pães em quê? Veja só. É preciso simplesmente dar a repartir entre todos o pouco que cada um possui. Para a teologia da libertação não foi milagre de multiplicação. Não teve milagre. Era que cada um tinha um pão e começaram a repartir com os seus. Jesus não multiplicou. Jesus pega o cesto, eleva ao céu com os peixes. É o mesmo gesto para com a Eucaristia. Dá graças e entrega aos discípulos para que entregue a todos. Claro que isso aqui tem um simbolismo a ver com a Eucaristia, o pão que não se acaba. Mas continua a teologia da libertação, veja. Jesus projeta nova sociedade, e aí está. Eles têm que falar, quando não é nova sociedade, quando não é comunidade, é nova sociedade. Sociedade que vem de quê? De socialismo. Sociedades, né? Nos âmbitos socialistas. Por isso eles são comunistas. Olha, Jesus projeta nova sociedade, onde o comércio
é substituído pelo dom. Eita, meus irmãos. Talvez você tenha dito, tá dizendo aí, eu não estou entendendo completamente nada que esse irmão Fábio está falando. Você tem que estudar, você tem que conhecer o que é teologia da libertação e o que é sua doutrina, porque senão você realmente não vai entender nada. Olha só. E a posse pela partilha. Qual é o dom que ensina a teologia da libertação para a comunidade? O dom, o cerne, é a partilha. Por isso transforma a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, presença viva de Jesus, em apenas num pão partilhado entre os irmãos. Numa celebração comum. Não é o reino de Deus na terra. Não é o Calvário sendo celebrado. Não. Veja que situação. Lucas 9:10. Vamos para Lucas. Lucas 9:10 também fala da mesma multiplicação dos pães. Olha o que é que a teologia da libertação fala aqui no seu catecismo, ó, que é o rodapé explicando isso. Lucas salienta que o fato aconteceu em lugar deserto. Trata-se do povo de Deus em marcha pelo deserto, saciado pelo alimento que o próprio Deus concede. O alimento é dom de Deus, mas os apóstolos, que são o núcleo da comunidade, outra vez, que cria a nova história. Olha só, agora aqui no de Lucas, eles transformam o milagre o milagre da multiplicação feito por Jesus numa simples entrega dos apóstolos. O milagre, para eles que não é milagre, sucedeu, dá de comer o povo pelos apóstolos. Agora está separando dos divinos. Agora aqui ele já está separando os apóstolos completamente do sagrado. Veja, eu vou ler outra vez. Não, você não entendeu. É a mesma multiplicação dos pães que a gente começou em Mateus e veio para Marcos, e agora a gente está no de Lucas. Tem nos 4 evangelhos a primeira multiplicação dos pães, tá? Tem nos 4 evangelhos. A segunda multiplicação dos pães, eles não dão explicação nenhuma. Nós estamos aqui na de Lucas. Na multiplicação dos pães de Lucas. Capítulo 9, versículo 10. É a explicação da TL. Não, você não escutou, não. Vamos de novo. Irmão Fábio, de novo, por favor. Lucas salienta que o fato aconteceu em lugar deserto. Veja só. Trata-se do povo de Deus, em marcha pelo deserto, saciado pelo alimento que o próprio Deus concede. Veja, o próprio Deus concede, quer dizer que esse alimento não veio do céu como maná, quer dizer que veio pelas mãos dos homens que trabalharam. Não é? Deus concede, não se engane com isso. Ponto. Terminou. O alimento é dom de Deus, porque Deus concede a chuva, tudo para o homem cultivar, principalmente nesse tempo que era o trigo. Não é? Precisa chover, plantar, chover para poder colher. É isso. Por isso, dom de Deus. Veja, o alimento é dom de Deus, ponto. Mas os apóstolos, que são o núcleo da comunidade, é quem cria a nova história. Acabou-se a doutrina dada por Jesus, né? Capítulo 7, versículo 16. Capítulo 7, versículo 16 de João. A doutrina que eu dou não é minha, mas do Pai que me enviou. Com isso aqui, destrói toda a doutrina da igreja. Jesus não deu doutrina. Jesus disse aos apóstolos: façam o que vocês bem quiserem de vocês. Não é isso que a teologia da libertação diz para as comunidades? Prega para as comunidades. Vivam do seu próprio jeito. Você é o homem liberto de viver dessa maneira. Vocês estão compreendendo que a coisa é grave? Olha aí, ó. Mas os apóstolos, que são o núcleo da comunidade, é quem cria a nova história.
Estão percebendo o tamanho da gravidade? Como que os apóstolos vão criar a nova história? Os apóstolos vão pregar e lembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Não é isso que ele fala em Mateus? Mateus 28, quando ele fala do batismo no versículo 19? Não é isso que a continuação diz? Ensinai tudo que eu vos ensinei. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Até o fim do mundo. Mas agora a teologia da libertação diz que quando Jesus envia os apóstolos agora é as cabeças da comunidade, da igreja, então os apóstolos podem fazer o que eles bem quiserem. Ou seja, para a teologia da libertação, Pedro viveu uma coisa, Paulo viveu outra, sem doutrina. André viveu outra, São Judas Tadeu viveu outra, São Tiago Menor outra, João Evangelista outra. Cada cá por si, o cão por todos, segundo o pensamento errôneo satânico da teologia da libertação. Vocês estão entendendo? Olha só. Esses textos é atribuído também para a Eucaristia. Veja o que eles falam aqui da Eucaristia. Se você desce lá para baixo, não é? Tem mais um ponto. Aí depois lá embaixo, eles dizem aqui, ó. Depois da vírgula. Vamos pegar depois da vírgula. Precisam não só perceber que o povo está desabrigado e passa fome, mas também organizar esse povo. Providenciar para que o alimento seja distribuído de tal maneira que todos se sintam saciados. Ponto. Olha o que diz agora sobre a Eucaristia. Ó. A Eucaristia é o sacramento do dom de Deus repartido entre os homens. A Eucaristia, para eles, está lá em João também, na explicação de João 6, onde Jesus prega na sinagoga de Cafarnaum sobre a Eucaristia. Viram o que eles falam sobre a Eucaristia? Não, vocês não escutaram. A Eucaristia é um sacramento. A Eucaristia, aqui. A Eucaristia é o sacramento do dom de Deus repartido entre os homens. Vocês estão entendendo agora porque a teologia da libertação diz que o único erro é a pessoa ficar sem comungar, não importa se ela vive em estado de adultério, não importa se ela vive em fornicação, não importa se ela vive viciada na masturbação, na pornografia, nos piores pecados que possam existir, o pecado é não comungar. A teologia da libertação veio libertar a Eucaristia, transformar a Eucaristia, o nosso Senhor Jesus Cristo, vive presente e real, num pão comum que toda a sociedade deve comer desse pão, não importa o grau de pecado, de estado que vivam. Vocês estão compreendendo agora? A Eucaristia é um dom de Deus, outra vez, repartido entre os homens. É só isso. É um pão partilhado para todos. Vocês estão entendendo agora? O que é que a teologia da libertação faz com o sacramento cerne? A Eucaristia é o maior de todos os sacramentos. Os outros sacramentos são uma preparação para você chegar à Eucaristia. Os outros sacramentos estão em volta. São 7 sacramentos. A Eucaristia é o centro e os outros 6 estão em volta da Eucaristia, porque a Eucaristia é o dom de Deus para nós. É o maior dom de Deus para nós, a Eucaristia. A teologia da libertação diz que o maior dom de Deus para nós é a família. É um dos dons de Deus, mas não é o maior dom de Deus, porque o maior dom de Deus é a Eucaristia, porque nela está incutida a vida eterna para mim e para você. Quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. Esse é o maior dom de Deus para mim e para você. Mas você vai ouvir isso da TL? Você não vai ouvir isso da TL. Não, você não vai ouvir isso da TL. Você está vendo em que a teologia da libertação faz com a Eucaristia. Um simples pão comum que é dom de Deus, apenas isso, dom de Deus, como alimento da multiplicação dos pães da terra,
dos pães que veio do trigo, também é dom de Deus. Então eles colocam o pão de cada dia, o sustento da carne, com o pão, o sustento da alma, que é Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6,51, Jesus, em outras palavras, Jesus está dizendo, em outras palavras não, traduzindo, Jesus está dizendo, eu sou a Eucaristia, eu sou a hóstia consagrada, que como deste pão verá para a eternidade, o pão que eu vou dar é a minha carne, para a salvação do mundo. Mas transforma isso numa partilha comum de um pão comum, como se fosse o mesmo pão do pão de cada dia, o pão que tu coloca na tua mesa para tu comer, sustentar a tua família. Esse pão aí tem o mesmo valor da Eucaristia para a teologia da libertação. É dessa maneira que eles ensinam para vocês e vocês não percebem. É por isso que a desvalorização do sagrado e do cerne principal da religião cristã, a religião do pão consagrado, a religião do pão vivo descido do céu, que é a igreja fundada por Jesus, estão transformando nisso. Eles estão transformando nisso aí. E você até agora não percebeu. Deixa eu ver em quantos minutos, tá, meu Deus? Não dá pra ver daqui não, que lá longe. Vamos encerrar, né? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais algo. Não. Tem um aqui de João 6. Deixa eu ver se tem explicação em João 6:1. A multiplicação dos pães em João 6:1. Olha a outra explicação que eles dão. A segurança da substância, da subsistência, não está no muito que poucos possuem e retém para si, mas no pouco de cada um que é repartido entre todos. Para a teologia da libertação não existiu multiplicação dos pães, milagre de multiplicação dos pães. Existiu que cada um tem um pouco e partir com quem não tinha. Só isso. Olhem que eles transformam os milagres de Jesus. Continua depois do ponto. A garantia da dignidade não se encontra no poder de um líder que manda. Veja, Jesus é o líder. Não encontra-se no poder de um líder que manda, mas em quê? Mas no serviço de cada um que organiza a comunidade para o bem de todos. O que eu disse, vou dizer outra vez. A comunidade, para a teologia, os padres da teologia da libertação, a comunidade tem que celebrar de sua maneira. Veja, tem até padres que substituem a hóstia por um bolo desse tamanho. Profanação litúrgica, né? E aí você vê a situação que está. O poder não emana do líder, de Jesus, mas da comunidade, da sociedade. A sociedade é quem faz, a sociedade agora é quem manda, não é Jesus. É a sociedade é quem faz o milagre acontecer, e o milagre é partilhar com quem não tem. Esse é o milagre da multiplicação dos pães. Eu li e reli para vocês a interpretação da teologia da libertação sobre a explicação da teologia da libertação e sua interpretação sobre as passagens da multiplicação dos pães. Vejam, meus irmãos, nós vivemos numa situação precária, dura, tempos difíceis. É preciso você ter cuidado. É preciso você que tem o conhecimento doutrinar seus irmãos, doutrinar seu vizinho, doutrinar aqueles que estão indo para aquela paróquia que tem um padre da teologia da libertação. Porque o cerne deles é conquistar ainda o resto de católico que existe para essa maldita TL. Certo? Aqui uma palhinha sobre essa maldita malditos telistas. Meus irmãos, não esqueça aquele like, se inscreva, compartilhe para que mais pessoas possam entender o que é a teologia da libertação dentro da igreja. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Viva a Igreja Católica que conserva a sua doutrina viva mais do que nunca.